Bom dia, todas e todos os amigos, colegas. Bem-vindo ao espaço cultural e social do Centro Cultural Brasil-Turquia. Sou Yusuf Elemen, sou diretor e gestor cultural do Centro Cultural Brasil-Turquia, em São Paulo. Hoje convidamos vocês, sabem o assunto muito bem, para fazer uns esclarecimentos sobre o golpe, tentativa de golpe ocorrido no dia 15, sexta-noite, na Turquia. Tem muitas informações e desinformações. Pensamos montar uma mesa para esclarecer as dúvidas e tentar informar as possíveis dúvidas de vocês, da imprensa brasileira. Gostaria de apresentar a composição da mesa. Mustafa Göktepe, presidente e fundador do Centro Cultural Brasil-Turquia, no Brasil, empresário, professor, mora no Brasil desde 2004, turco e naturalizado brasileiro. Kamil Ergin, ele é correspondente, editor do portal da Voz da Turquia, ainda fornece as informações para a agência Cihan. Inclusive, o jornal Zaman, o maior jornal Zaman, foi tomado no março desse ano. Também ele era o correspondente desse jornal aqui no Brasil. E mora desde 2007 no Brasil, conhece muito bem o Brasil e a Turquia. Ana Helena Curti, presidente do Conselho Consultivo do Centro Cultural Brasil-Turquia, em São Paulo. Temos muitos voluntariados aqui brasileiros. Ela é uma das voluntárias do Centro Cultural Brasil-Turquia e organizadora de projetos culturais no Brasil e na América Latina. Grande professor Peter Demant, professor na USP, do Departamento de História, leciona nas Relações Internacionais da USP, autor de vários livros, entre eles O Mundo Muçulmano, é um especialista do Oriente Médio aqui no Brasil e um dos conhecedores do movimento Hizmet aqui no Brasil. Foi enviado para vocês o nome da jornalista Thaís Naldoni. Por causa de um imprevisto, ela não poderia estar aqui, mas temos amigos que vão responder as perguntas. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos dar palavra para os participantes da mesa. Cada um vai falar uns 10 minutos. Depois vamos abrir as perguntas. Ok? Talvez menos de 10 minutos. Talvez menos de 10 minutos. Bom, então vamos começar com o senhor Mustafa. Obrigado, professor Yusuf. Bom dia, sejam bem-vindos. Antes de dizer mais nada, quero começar a condenar essa tentativa de golpe. Como nós fizemos logo nos primeiros horários, ainda naquela noite, nem sabendo quem fazia, contra quem fazia, como acontecia. Condenamos meia-noite e 30 do dia 16 de julho, acompanhando pelas TVs turcas. Como sempre vimos fazendo, como Centro Cultural Brasil-Turquia, inspirado no movimento Hizmet, condenando todos os ataques, todas as formas de violência, incluindo tentativas de golpe. Também quero expressar, tanto em meu nome quanto em nome de todos os amigos aqui do Centro Cultural e da comunidade turca em geral, nossa tristeza pelos mortes, pelos feridos que sofreram durante essa tentativa. Infelizmente,
ainda mais também a tristeza pela confusão e polarização que a sociedade turca vem tendo. Depois de fazer essas colocações importantes, primeira, eu vou brevemente apresentar o Centro Cultural e o Movimento Hizmet de Fethullah Gülen e vou estar à disposição também depois para responder qualquer dúvida, pergunta que venha a respeito disso, inclusive a respeito de outras questões. O Centro Cultural Brasil-Turquia, começando com essa instituição, fundada em 2011 por mim, com alguns amigos turcos e brasileiros. Como nome de estudo, é uma instituição brasileira fundada por turcos e brasileiros, inspirada no movimento Hizmet, e faz atividades em diversos segmentos, principalmente na área cultural, acadêmica e social. Tem filiais, além de São Paulo como matriz, no Rio de Janeiro e em Brasília. Por questões financeiras, infelizmente, recentemente fechamos a unidade em Belo Horizonte e uma parceria que tínhamos em Istambul. E Centro Cultural Brasil-Turquia, como acabei de dizer, é uma instituição inspirada no movimento Hizmet, que é inspirado no Fethullah Gülen, erudito turco, reside nos Estados Unidos desde 99, no estado de Pensilvânia, na cidade de Salisbury. E o movimento, podemos dizer que tem atuações desde os finais de 60, principalmente nos anos iniciais de 70. Fethullah Gülen é religioso, pregador. Essa é uma função estatal na Turquia. Temos uma diretoria de assuntos religiosos que todos os sheiks, imãs das mesquitas e pregadores são subordinados a essa instituição, assalariados por instituição, ou seja, por Estado. Ele era um funcionário público como qualquer outro pregador. Ele pregava nas mesquitas. Além de mesquitas, nas cafeterias, nas conferências, auditórios, nas universidades, etc. Porém, ele foi muito diferente na forma de pregar do que qualquer religioso que prega nas mesquitas. Em vez de orientar as pessoas a construírem mesquitas, cursos de Alcorão, cursos de religião, ele orientou as pessoas a construírem escolas, universidades, cursos de vestibulares, etc. Ou seja, instituições educacionais. Inicialmente foi um choque, uma surpresa para muitos, mas alguns acreditaram nele, deram importância nessas palavras e começaram realmente a se reunir, fundar fundações ou empresas para abrir escolas, abrir cursos. Isso nos anos 70 e no final de 70. Começando na Turquia, com escolas, depois a orientação do Fethullah Gülen continuou para outros segmentos da sociedade, como a área empresarial, como mídia, para acabar com desinformação, para fazer publicações ao bem da sociedade, sem interesse político, sem interesse financeiro de certos grupos, etc. Ampliou-se para assistência social e centros de diálogo intercultural, interreligioso. E isso, até os 90, praticamente todas essas atividades do movimento inspirado no Fethullah Gülen aconteceram apenas na Turquia. A partir de 91, com o fim da União Soviética, as atividades do movimento começaram a se ampliar nos países da Ásia Central. Porque haviam países dentro da União Soviética que têm mesma origem turca e muçulmana como nós, vários países. E, portanto, um pouco também foi para ajudá-los, para construírem seu sistema educacional, seu sistema político, seu sistema administrativo, etc., ajudar nessas questões. Foram com escolas, em 91. De lá para cá, as atividades do movimento, sempre que foi para outro lugar, foi bem recebido, como aqui no Brasil temos experiência, por justamente tratar de valores universais, por tratar de problemas comuns das pessoas, por não ser um movimento religioso que divulga a religião islâmica, por não ser um movimento que prega uma ideologia nas escolas, nas suas instituições, seja centro cultural, seja câmara de comércio, câmara empresarial, seja centro de diálogo, etc., por justamente tratar dos problemas que todo mundo tem, em todos os países do mundo. Por isso foi realmente bem recebido em países que foi. Hoje chegou a ter atuações em 170 países. O número a gente não sabe de exatidão, mas acreditamos que é um pouco mais de 170, 175 talvez, em todos os continentes. Principalmente com escolas seculares, fundadas com as realidades daquele país. Aqui no caso do Brasil,
com realidades do Brasil, com leis brasileiras, seguindo normativas brasileiras, etc., recebendo alunos de todas as classes, de todos os tipos de religiões e nações. Não são escolas voltadas para comunidades turcas que vivem naqueles países. Mas que diferença tem? Por que fundam escolas? Por que a escola ajuda naquele país? Justamente, além de ser uma escola comum em termos de leis, essas escolas possuem preocupações maiores do que ensinar simplesmente bem matemática, ciências em geral, humanas em geral. Essas escolas tentam formar cidadãos do futuro, cidadãos do bem, justamente com respeito às diferenças, com valores democráticos, com valores universais em geral. Isso acontece não com as aulas apenas. Não temos aulas de valores universais, não temos aulas de democracia na escola. Mas isso com comportamento, com relações dos alunos com seus professores, com relação das famílias com seus professores, entre famílias e professores, tanto turcos quanto brasileiros, no caso aqui, em outros países também. Então, essas posturas demonstradas, praticadas dentro da escola, fazem a escola ser diferente, além de serem escolas muito bem-sucedidas nas suas atuações, como robótica, tecnologias usadas, entre outras coisas. Portanto, se trata de um movimento secular no sentido de atuações, embora membros turcos muçulmanos sejam geralmente, não é totalmente, geralmente turcos praticantes da religião, como no caso nosso, e também de outras religiões, como no caso de nossos amigos brasileiros, dois aqui, tem muitos outros de várias denominações religiosas, étnicas, opções de várias ideologias políticas, etc. Se trata de um movimento apolítico, ou seja, está acima de preocupações políticas, não apoia qualquer partido político, nunca apoiou um partido político diretamente, cegamente. Os membros do movimento nunca foram orientados para votarem em um partido, apenas com exceção de apenas uma vez, que Fethullah Gülen pessoalmente orientou para as pessoas, inclusive que moravam fora da Turquia, viajassem para a Turquia e votassem. Isso foi em 2011, para votarem em favor do referendo pela mudança da Constituição. Porque a Constituição que administra a Turquia é uma Constituição formada por militares que fizeram golpe em 80, está em vigor desde 82. Portanto, está cheia de restrições às liberdades, a vários direitos civis internacionais. Por isso, nós queremos que mude essa Constituição. Era uma proposta de Erdogan quando surgiu justamente no cenário político na Turquia como primeiro-ministro, como novo partido. Por isso, justamente, muitos simpatizantes do movimento votaram nele em outros tempos, porque ele fazia realmente atuações muito favoráveis à democracia, com reformas que levariam a Turquia à União Europeia, o que nós queremos que aconteça, porque acreditamos que isso vai trazer ainda mais democracia à Turquia, mais liberdades à Turquia, às minorias, etc. E, por isso, ele acabou recebendo votos dos simpatizantes, embora não tenha sido uma orientação direta, apenas nesse caso de 2011, como citei. Portanto, nós votamos apenas nos projetos, nas promessas dos partidos, o que fez com que a gente votasse no Erdogan. E a partir de 91, como falei, em todos os lugares, com essas diversas formas de atuações, o movimento vem realizando, sempre com pessoas locais, empresas geralmente são locais, algumas talvez sejam internacionais, mas todas as empresas são empresas daquele país, são instituições daquele país, como o Centro Cultural, uma instituição brasileira fundada aqui, segue as leis brasileiras, faz as coisas como normas brasileiras exigem e permitem. Fethullah Gülen, como falei, começou daquela forma, ele se aposentou, ele sempre continuou a dar sermões, esses sermões dele que orientavam as pessoas nas mesquitas para fazer essas atividades. Ele se declara como um dos membros do movimento, inclusive ele que pediu para a gente não usasse mais o movimento Gülen, como era chamado o movimento, porque ele diz que é desrespeitar para tantas milhões de pessoas que envolvem-se com as atividades do movimento para fazendo parte, atribuir-se apenas uma só pessoa. Por isso, deveríamos chamar algo como serviço, o que significa hizmet, serviço ao bem público, serviço ao bem da humanidade em geral, porque todos os trabalhos do movimento justamente visam esse bem. Por isso é hizmet, é uma palavra turca, significa serviço simplesmente. Por isso, nos últimos anos, nós estamos com orientação e pedido do Fethullah Gülen chamar como movimento hizmet. E Fethullah Gülen reside lá, está aberto a diálogo, ele continua falando, inclusive ao vivo, 2, 3 vezes por semana, diante de câmeras, transmitido ao vivo, a gente acompanha,
fala das atualidades, além de questões religiosas, orientações em geral. Também recebia, agora por questões que a Turquia vem vivendo, acusações que a Turquia vem vivendo, justamente por causa disso, por causa dessas acusações, vem recebendo mídia internacional. Já deu 2 entrevistas coletivas, 2 dias seguidos, sábado e domingo, logo em seguida do golpe, e escrevendo também para alguns pedidos de jornais, embora por questões de saúde dele, por questões de tempo, porque muitas consultas, muitas pessoas visitando, etc., dificilmente conseguimos alguma coisa, mas em 3, 4 meses de pedido e insistência, conseguimos uma entrevista exclusiva para a Folha de São Paulo. Era um pedido feito para a conferência sobre o movimento Hizmet que fizemos na USP, em maio. Demorou um pouco, mas com questões a gente conseguiu ter e foi publicado anteontem na Folha de São Paulo. Portanto, esse é o Centro Cultural Brasil Turquia, resumidamente, o movimento Hizmet. Eu não vou estender para não ultrapassar esse tempo, para não alongar as conversas, mas estarei à disposição para depois, na parte de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Mustafa. O Sr. Mustafa fez um resumo do Hizmet e as atividades do Centro Cultural Brasil Turquia, aqui no Brasil. Gostaria de passar as palavras para presidente do Conselho Consultivo Executivo, senhora Ana Helena Curti. Obrigada, bom dia. Obrigada pela presença. Eu, como já foi dito no começo, não sou de origem turca e também não sou da religião muçulmana, mas decidi estar aqui para um depoimento em nome do Conselho Consultivo, formado por um grupo bastante amplo e bastante diverso de profissionais e pessoas que atuam, sobretudo na área da cultura, e que assistem ao Centro Cultural no sentido de criar uma política na área da cultura, considerando aquilo que nós acreditamos, a cultura como a melhor ferramenta para defender os conceitos todos que o movimento Hizmet defende. Direitos humanos, respeitar as diferenças, e a gente tem feito isso há quase 3 anos. Eu conheci esse grupo há quase 3 anos, numa viagem cultural à Turquia, e no retorno decidimos todos juntos pela criação de um conselho, e eu tive o privilégio de ser indicada como presidente desse conselho. Atuamos muitíssimo e fortemente com a área da cultura, organizando projetos. Tive o privilégio de participar de boa parte das reuniões e dos encontros com instituições no Brasil, não só instituições culturais, mas instituições de ensino. Firmamos vários convênios com universidades, parcerias, fizemos projetos tanto no Brasil como, por exemplo, apoiar a Bienal de Istambul, com a ida de artistas brasileiros para lá. Então, tem como firme propósito defender sempre os ideais do movimento Hizmet, que nós não conhecíamos e passamos a conhecer a partir desta aproximação com o Centro Cultural Brasil-Turquia, e também na construção dessa política e desta atuação, não só em São Paulo, no Brasil e, sempre que possível, fora do Brasil também. Muito recentemente, há quase 2 meses, fomos aos Estados Unidos para mais uma série de viagens culturais, quando fomos surpreendidos positivamente com a possibilidade de visitar Fethullah Gülen na sua residência. E fizemos isso. Então, eu tive o privilégio, e acho que não são tantas as brasileiras que assim o fizeram, de estar com Fethullah Gülen na sua residência, conversando com ele e vendo exatamente as circunstâncias nas quais mora e os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo seu grupo, especificamente lá, e, portanto, essa capilaridade no resto do mundo com o movimento Hizmet. Então, eu estou aqui como brasileira, estou aqui como uma pessoa que pode afirmar que durante esses 3 anos que temos ficado juntos, e muito juntos, quer dizer, estamos permanentemente em contato. Ontem mesmo tivemos uma reunião do Conselho, com todos os membros discutindo esta questão. Eu posso dizer que o Centro Cultural Brasil-Turquia vem defendendo em toda a sua programação, todas as vezes que se vai a público, a democracia sim, os direitos humanos, o respeito pelas diferenças, e eu tenho certeza que nós, da área da cultura e da arte, seremos um instrumento importante, não só para este momento político da Turquia, mas é nisso que nós acreditamos para o mundo. Então, eu também estou aqui à disposição para conversar com vocês e para responder tudo o que vocês querem saber, sobretudo na área da cultura e nesta programação e nesses convênios que vêm sendo firmados pelo Centro Cultural. Obrigada. Obrigado, amigo. Obrigado, Ana Helena. Com a Ana Helena fizemos umas viagens, eu participei também.
Eu agradeço as observações, que eu, como uma brasileira da área de cultura, conhecendo e testemunhando as atividades do Centro Cultural Brasil-Turquia. Gostaria de passar as palavras para o professor Peter. Vocês provavelmente devem ter encontrado com o professor Peter na mídia, dando opinião sobre Oriente Médio, sobre o mundo muçulmano, um especialista da região, como eu falei, e conhecedor do movimento Hizmet. Muito obrigado pelo convite à organização. Bom dia a todos. Amigo Yusuf, esqueci de introduzir-me então como cidadão holandês radicado por 15 anos no Brasil, então ainda falo com sotaque forte. Isto explica. Eu não sou muçulmano, eu não sou gulenista, eu sou estudioso e amigo dos amigos aqui na mesa. Isto que quero dizer aqui um pouco sobre a situação atual que nós estamos encontrando. Eu acho que temos três coisas a discutir. Em primeiro lugar, qual é a base deste golpe, e qual vão ser os resultados para o governo de Erdogan na Turquia hoje. Em segundo lugar, qual é a implicação acusada de Fethullah Gülen e o movimento conduzido ou inspirado por ele. E em terceiro lugar, quais vão ser as implicações para a democracia e direitos humanos e liberalismo dentro da Turquia. Obviamente, em poucos minutos não posso fazer muito. Sobre a primeira coisa, me parece que o governo está usando ou abusando um golpe que fracassou como pretexto para extirpar toda a dissensão e oposição dentro da Turquia, que oficialmente é uma democracia, mas, como já foi dito antes, é uma democracia com buracos por motivos históricos. O importante aqui é de ver que a repressão e as maciças demissões e prisões, etc., não são novas, elas são uma intensificação de um processo de repressão que já está em vias desde alguns anos. E isto é bastante surpreendente, desapontador, pois a Turquia parecia há alguns anos até então um país que está bem em vias para desenvolver uma combinação entre democracia e religiosidade muçulmana, e desta maneira também um exemplo positivo. Em segundo lugar, a posição ou a implicação de Gülen me parece totalmente artificial, e me parece, eu não, obviamente, estou com informações privilegiadas, mas me parece que ele é inocente do que ele foi acusado de ser o instigador, inspirador, se não mesmo o organizador desta tentativa de golpe. E a melhor comprovação me parece que já na noite mesmo de sexta-feira a sábado, quando aconteceu a golpe, ainda não foi decidido qual seria o desfecho. Ele denunciou abertamente em público, dizendo que também um golpe militar não é a maneira para obter mudanças políticas desejadas. Em geral, ele vem de uma ideologia bastante pacífica e orientada por diálogo interreligioso. E na minha leitura, num período quando a relação entre o Islã e o Ocidente é absolutamente crítico, é provavelmente o que é o desafio mais importante e crucial que nós estamos encontrando no mundo, totalmente cheio de grandes desafios e dificuldades. Um movimento internacional com milhões de seguidores a favor muçulmano, a favor de tolerância, direitos humanos, cooperação com o Ocidente, educação e respeito a todas as outras religiões e também ao ateísmo.
é uma das melhores esperanças que podemos ter vendo deste mundo muçulmano. Esta é a minha visão. O próprio movimento é socialmente conservador, nisto não tão diferente do partido no poder na Turquia, AKP, Partido de Justiça e Desenvolvimento, que até alguns anos atrás eles foram até aliados. Por outro lado, é um movimento muito progressista, porque é ativíssimo em tentativas de empoderamento de grupos desfavorecidos através da educação. E desta maneira também atinge grupos pobres dentro da Turquia e também outros países do mundo. Isto eu posso dizer em base de visitas que fiz tanto aqui no Brasil, pois tem também uma escola vinculada ao movimento aqui em São Paulo, quanto também na própria Turquia alguns anos atrás. Eu não acho que é um movimento muito político, mesmo diria que até alguns anos atrás, foi insuficientemente político, e também é bem conhecido que Erdogan mesmo foi um aliado deste movimento, mas é um movimento idealista, e quando Erdogan começou a se desenvolver para um tipo de novo sultão, e foi também o movimento que foi, através de redes jornalísticas, mídias, etc., instrumental em descobrir esquemas de corrupção que implicaram Erdogan e sua família. Desde então ele considera o Hizmet como arqui-inimigo. O movimento vem do que no Islã se chama a tendência sufi, mística, que historicamente, não tenho tempo para desenvolver muito, mas historicamente foi muito importante dentro da história do Império Turco-Otomano, já antes da República Turca, e quando um século atrás, pouco menos de um século atrás, a Turquia, após a derrota e desmantelamento do Império, se desenvolveu como república independente, nacionalista, mas com modelo modernizador e ocidentalizador, o líder de então, que se chama Atatürk, tentou de reprimir estes movimentos sufis. Isto é uma história complicada que continua a ter seus prolongamentos dentro da política turca de hoje. O movimento de Gülen é um discípulo de um destes líderes sufis que se chamava Said Nursi, e ele modificou ou desenvolveu a ideologia para uma combinação da religião e da ênfase na unicidade de Deus com uma aceitação da ciência moderna. Então, isto eu acho a base para a possibilidade de uma harmonização entre Islã e modernidade. Praticamente, isto se desenvolveu para uma rede de escolas, universidades, iniciativas filantrópicas, não só na própria Turquia, como também em muitos outros países, e inclusive também com ONGs de desenvolvimento às pessoas mais desfavorecidas em países como Somália e outros lugares, Bósnia, outros lugares em conflito. Então, é basicamente uma ideologia de fazer o bem para outros seres humanos é uma forma de veneração. Isto é uma maneira para ser religioso que é mais importante do que os formalismos da religião. Como a Turquia tem uma base liberal bastante fraca, eu acho também que o movimento aqui é uma boa esperança, uma pioneira em movimento da sociedade civil, ali se opondo a tendências autoritárias, vendo tanto do exército, que é o herdeiro do movimento nacionalista modernizador de Atatürk do século passado, quanto também tendências autoritárias e patriarcais embutidas dentro da própria sociedade turca, como se expressa através do partido AKP. O movimento, eu acho, tem uma imagem menos boa do que poderia ser e que mereceria,
porque também recebe um pouco a imagem de uma sociedade secreta. Eu acho que isto não é merecido, que eu muitas vezes faço uma comparação com, por exemplo, a maçonaria ou os judeus. Eu sou mesmo da ascendência judaica, então posso também testemunhar que grupos que fazem tentativas muito positivas na sociedade, mas que vêm de uma ideologia e de uma religião que se organiza de forma não totalmente aberta, pode então facilmente receber ou se tornar assim, de teorias conspiratórias que se projetam a um tal grupo ou movimento. O próprio Fethullah Gülen deu, 3 dias atrás, eu acho, uma entrevista a Der Spiegel, a revista alemã, onde ele disse, bom, eu estou totalmente inocente deste golpe, eu estou contra o golpe deste o primeiro momento, faça uma investigação internacional. Então, eu acho que a demanda do governo de Erdogan aos Estados Unidos de extradir este líder religioso é um absurdo, e também acho que não vai acontecer, mas eu acho que seria provavelmente positivo para todos de fazer uma indicação internacional objetiva. Ele disse, se elas me condenam, eu sou realmente culpável, eu vou voluntariamente para ser enforcado. Mas isto não vai acontecer, pois eu não tenho nada a ver com isto. Eu faço aqui as palavras e a proposta de Fethullah Gülen. Eu acho que eu já extraviei muito dos minutos que me foram alotados. Muito obrigado. Depois podemos continuar na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, professor, pelos esclarecedores informações sobre movimento, região e golpe, inclusive do partido. Agora vamos passar as palavras para o jornalista Kamil Ergin, editor da Voz da Turquia. Inclusive ontem vários outros jornalistas postaram no Face indicando como uma fonte de informações. Voz da Turquia, bem atual, e estão trabalhando com uma equipe de 20 pessoas para trazer as informações. Sejam bem-vindos, amigos. Eu sou jornalista também, moro aqui no Brasil há 10 anos. E eu vou primeiramente fazer uma narração do acontecimento na Turquia, porque houve uma informação enorme para a gente. Chegou a hora que nós esquecemos o que aconteceu, de que ponto nós chegamos até hoje. A primeira imagem na internet caiu com horário brasileiro às cerca de 4 horas da tarde, mais ou menos às 8 horas, 9 horas na Turquia. E eu achei estranho essa imagem, eu percebi que é uma coisa diferente. E eu sentei no computador e comecei a fazer uma cobertura. E não sabia que isso ia demorar tão madrugada, né? E a partir desse momento eu estou fazendo uma cobertura quase completa, sozinha, né? Mas estou dormindo pouco e trabalhando bastante, há 3, 4 dias, para entender e traduzir os acontecimentos na Turquia para os brasileiros no portal Voz da Turquia. E depois desta imagem, no dia 15 de julho, na Turquia houve uma tentativa de golpe, sim. E no final da noite só conseguimos enxergar, ver a imagem clara na madrugada, né, quando já tinham controlado o acontecimento e a mídia local começou a passar os vídeos mais claros. Nós entendemos que realmente houve uma tentativa de golpe e acabou morrendo quase 300 pessoas. A maioria são inocentes ou polícias que entraram no tiroteio com os golpistas. Também uma parte são os militares que fizeram esse ato. E depois chegamos a uma conclusão se isso realmente foi uma tentativa de golpe, porque houve coisas estranhas, indícios
muito diferentes, porque a Turquia, na sua história, levou 4 vezes de golpe, sendo nos anos 60, 70, 80, no último 97, e cada um começou depois da meia-noite, 3 horas, 4 horas da madrugada, e a primeira coisa que eles fizeram foi diretamente prender os ministros, o presidente, o primeiro-ministro, e controlar veículos de comunicação, e em 3, 4 horas já a situação seria controlada. Mas quando começou às 9 horas, 10 horas, no verão, uma noite de verão, quando a gente estava nos restaurantes, bares, gente na mesquita, na rua, muita gente morando na cidade de Istambul, passando pela ponte, quem mora na parte asiática trabalhando na outra parte. Então, todo mundo estava na rua ou assistindo Jornal Nacional, que é prime time. Então, para os militares, eu acho que não é uma boa hora para começar esse tipo de tentativa. E o estranho é isso, depois surgiu que isso pode ser um golpe, mas tem alguns indícios que também não estão apontando como um golpe. Enfim, também houve isso, comparando com outros golpes, foi muito mais violento, no sentido que, primeira vez na história da Turquia, o parlamento foi bombardeado e eles jogaram granada, e também houve tiroteios entre policiais e militares, incluindo mortos dos civis. E para mim isso até parecia um tipo de atentado terrorista, em vez de ser um golpe, porque o golpe tem um objetivo muito claro, né? Derrubar o governo e controlar o poder. Só passou talvez 1 hora, 2 horas, e o primeiro-ministro e presidente próprio começaram a fazer seus discursos, sua propaganda também, um convite para cidadãos, para os povos, saíssem na rua, para aeroportos, para pontes, para defender a democracia. Eu achei estranho isso, por exemplo, porque se os militares que organizaram isso deveriam ter pensado que se eles vão prender o presidente ou vão derrubar o governo, primeiramente tem que prevenir, evitar para ele fazer um convite desse tipo, e para fazer isso eles têm que ter controle de veículos de comunicação, ou o Jornal Nacional mais assistido, ou o próprio o comitê que organiza todo o sinal de satélite, e com 20 soldados eles facilmente poderiam controlar a chave que vai desligar tudo. Eles não fizeram isso, em vez disso foram para a TV estatal, que tem pouca audiência, e eles fizeram uma declaração, mas nos outros canais, cerca de 10, 20 canais, começaram a fazer a campanha pro Erdogan e chamando a gente para as ruas. E muito estranho que quase todos os ministros, em 10 minutos de intervalos, eles fizeram essa chamada, transmitindo ao vivo. E tem outros indícios também de suspeito que na tela eu vou passar, porque são coisas visuais. Atila. Suspeito. Não é isso, não. E que, por exemplo, suspeito şey vardı ya, a capa do jornal. Isso é jornal nacional da Turquia, com data de fevereiro, se não me engano. Seu manchete está dizendo que em setembro o movimento militar está preparando para fazer um golpe, está dando data, né? Pode passar para o outro? Atilla orada dursa. Pode passar mais um? Sim, isso é uma conta anônima no Twitter, datada para dia 16 de junho, e traduzindo o texto, falando aqui, dia 15 de julho de 2016, os militares vão fazer um golpe, e eu tenho a informação disso muito clara. Então, a informação já estava na internet. Pode passar? Atilla orada dur abicim. E alguns dias depois, no Wikileaks também
o Wikileaks divulgou 300 mil e-mails do Erdogan, datado até dia 6 de julho, poucos dias antes do golpe. E lá também tinha algumas informações, pode passar? Sim, e isso é uma coisa interessante também, são nomes dos militares golpistas, são coronéis e nomes citados lá, e são contas escondidas, contas privadas na Suécia, e apontando valores, são informações oficiais públicas nos jornais. E é interessante que o palácio, ou seja, o presidente na legislação turca, ele tem um orçamento que ele não é responsável para contabilidade, para falar, um orçamento escondido, uso livre do presidente, e esses dinheiros têm origem de transferência dessas contas. Então, são indícios de suspeito. Eu não estou falando casos estranhos do dia, mas isso foram divulgados depois. A gente aprendeu que já tinha uma informação antecipada para saber que estava acontecendo alguma coisa. Essa parte acabou. E a partir desse momento, nós acompanhamos as notícias e vemos a reação do presidente Erdogan. No seu primeiro discurso, ele disse que essa tentativa de golpe foi um presente de Deus para eles, fazerem uma limpeza geral no exército, mas com certeza não ficará limitado com o exército, mas ia subir. E só 3 horas depois, 4 horas depois, quando a situação foi controlada, eles começaram a prender militares. 3 mil militares foram prendidos em cerca de 2 horas. E que estou agora questionando se existia uma lista, porque não é possível identificar 3 mil militares. E eles não pararam. No mesmo dia, no mesmo horário, eles afastaram 3 mil juízes. E depois esse número começou a subir. O número atual que eu tenho na minha frente, que isso talvez hoje no momento está aumentando, chegou para 58 mil pessoas ou prendidos ou maior afastados, incluindo professores das escolas privadas cancelando seus diplomas, né? Depois reitores das universidades, do Ministério de Financeiros, clérigos das mesquitas, policiais, até ministro do esporte, e incluindo, claro, que policiais e membros de judiciário. E a lista, ainda estamos no começo, e estou prevendo que essa lista vai chegar para 1 milhão, 2 milhões. Pode chegar, porque também ontem foi declarado um estado de emergência, né? E isso significa que durante esse tempo, porque eles já declararam isso também, iam fazer mais limpeza na Turquia. Eles cancelaram a liberdade de viagem dos funcionários públicos. E está acontecendo alguma coisa estranha. Eu vou passar também algumas fotos na tela para vocês, para mostrar como é que o governo está reagindo depois de controlar a tentativa de golpe, que me mostra que se tornou uma coisa contra golpe. E aqui, por exemplo, os militares, esses são os militares que foram prendidos, foram obrigados a ver a imagem do Erdogan por muitas horas. Pode passar? Isso é um dos militares que ontem, por exemplo, o inquérito a investigação dele acabou e ele aceitou que tinha ligação com o movimento Hizmet, mas ele diz, no papel que ele assinou, disse que eu peguei uma caneta, eu escrevi tudo isso com minha própria vontade, mas estou vendo na imagem que os seus dedos não podem fazer isso. Mas a primeira imagem dele e a segunda. Então, é óbvio que existe uma tortura. Pode passar? E são soldados do primeiro dia, são totalmente desconhecidos, ou seja... Subordinados, né, aos seus superiores. Exatamente. Ou seja,
não tem um indício que eles são envolvidos. Pode passar. O governo mantém uma linha telefônica, estabelece uma linha telefônica para receber denúncias premiadas para os seguidores do movimento. E o Ministério da Justiça, o próprio Ministério da Justiça fez uma declaração ao vivo na televisão, dizendo que a partir desse momento não temos mais ambiente favorável para vivermos juntos como seguidores do movimento. E seguindo ele, os prefeitos, governadores fizeram declarações que a partir desse momento nenhuma pessoa pode alugar uma casa, pode vender ou comprar mercadorias, ou pode contratar um serviço ou trabalho com seguidores do movimento. Quem faça isso vai ser considerado também como simpatizante do movimento. O próprio Erdogan fez essa chamada que as pessoas devem ficar nas ruas, mas esta semana seria importante, então talvez até o fim da semana. Pode passar? E depois os prefeitos começaram a divulgar uma lista de empresas que ajudavam o simpatizante para Hizmet, são tipo farmácia ou vendedor de imóvel, padaria, e provocando a gente para saques nessas lojas, que aconteceu também. Pode passar? Pessoas começaram a pinchar as portas, dizendo que nós não queremos vocês. Muita gente começou a mudar, esconder a sua identidade a partir desse momento. Pode passar? Também gente agredindo na rua, descontrolado. O governo não está fazendo nada. Pessoas queimaram uma escola na Turquia, invadiram prédios físicos do movimento Hizmet. Pode passar? Pode passar o vídeo de saque e depois também... Só o vídeo. Uma livraria fundada pela atuações do Hizmet. O Hizmet tem um banco e outras empresas também. E foi pendurado uma cartaz enorme, gigantesco, na Praça Taksim, que é símbolo de Istambul e da Turquia, talvez, escrevendo: os cachorros do Satã, vocês merecem morrer e todos vocês vão pagar caro disso. E ainda está pendurado há 3 dias. Ok, acabou. Tá bom. Tá bom. Pode fechar. Tá, eu vou terminar a minha parte da apresentação. Isso é o cartaz que está pendurado na Praça Taksim. Eu vou terminar a minha parte só falando a questão de liberdade de imprensa. Eu trabalhava para o grupo Jornal Zaman, que também foi tomado pelo governo, e no dia seguinte dessa invasão policial para o jornal, eu recebi um comunicado de lá me dizendo que nós queremos continuar com correspondentes que trabalham fora, desde que sejam leais para a nova linha editorial, e me pedindo autocensura, e parei de colaborar com eles. E a partir desse momento estou fazendo a cobertura para a imprensa brasileira. Mas na Turquia ontem, o último jornal que era independente, ou seja, jornalistas demitidos fundaram novos títulos, e o último dele também foi fechado. Todos os sinais, todas as licenças deles foram cancelados e eles foram presos. Então, na Turquia, hoje, infelizmente, não existe uma fonte de informação local que podemos, de uma maneira, confiar, porque são, a maioria, controlados pelo governo. Até ontem era 90%, 95%, mas hoje 100% totalmente controlado. E a mídia internacional está focando mais para os fatos, porque tem um fluxo de informação enorme, e, por isso, nas redes sociais surgiram algumas contas como mídia ninja, né? As pessoas começaram a denunciar casos de violência confirmado, e estamos também seguindo as notícias através dessas contas. Muito obrigado, Jamil. Depois teremos mais um vídeo no final, né? Isso. Não, já posso. Já acabou? Antes de passar a perguntas e respostas, acabamos de ver uma notícia que a Turquia suspendeu temporariamente a Convenção de Direitos Humanos. Então agora podemos começar as perguntas. Primeiro
vamos nos apresentar depois. Se quiser direcionar, fica à vontade, senão... Joana, da Folha de São Paulo. Duas perguntinhas. Uma é que ontem eles anunciaram o estado de emergência e hoje o vice-primeiro-ministro disse que, apesar disso, do estado de emergência, não seria uma restrição a liberdades individuais ou de encontro, que não seria tão ruim quanto nas últimas décadas. E eu queria saber se para vocês parece ou não parece. Ele acrescentou, Joana, dizendo que essa estado de emergência apenas vai valer para membros do movimento Hizmet. Por isso não vai ser generalizado. E o que vocês acham sobre? O que podemos achar? Na minha ideia, o Erdogan até hoje, vamos lembrar a partir das manifestações na Gezi Park, né? Ele era uma figura democrata, considerada democrata a partir de 2002 e ele ficou 3 vezes escolhido no poder. E União Europeia e toda a comunidade internacional, incluindo outros grupos minoritários na Turquia, apoiaram ele, pensando que ele é democrata. E ele realmente era assim no primeiro e segundo mandato. E a partir do terceiro mandato, ele começou a fazer alguns atos mais autoritários, mais o poder centralizado. E o povo reagiu na Praça Taksim, em 2013, em junho, para dar, pelo menos, avisar ele. Mas ele jogou a cartão de pressionar, né, essas pessoas, dizendo que 50% das pessoas estão esperando nas suas casas, estão esperando o meu pedido de sair na rua. Se vocês continuam a ficar na rua, eu vou liberar. Aquele dia não foi, a polícia foi suficiente para pressionar, mas hoje esse 50% foi chamado para as ruas. E nesse momento nós já começamos, em 2013, que ele era um líder autoritário. A descrição mais leve era isso, mas a partir do dia seguinte da tentativa de golpe, ele já ultrapassou os limites de ser um líder autoritário, mas está mostrando mais caracteres de um ditador verdadeiro, um ditador que está ficando forte e está decidido. Ou seja, qualquer líder no mundo faria essa chamada no dia seguinte da tentativa de golpe, que a situação foi controlada. Estamos convidando as pessoas que voltassem para a rua e a situação ficasse calma, mas em vez disso, a minha mãe, ontem, quando eu liguei, perguntei como que é a situação, ela me disse que eu estou recebendo 3, 4 mensagens por dia em nome da República da Turquia, em nome do Recep Tayyip Erdogan, convidando vocês para saírem na rua à noite, de manhã, para defender seus direitos. A mesma mensagem repetida pelos prefeitos e governadores. E também hoje, pessoas oficiais e jornalistas pro-governos começaram a discutir nas televisões se é o momento para liberar compra de armas pelos civis. Então, na minha opinião, de uma maneira mais manipulada, convidado, provocado, iniciativado pelo governo, eles estão querendo controlar a situação por torcedores do Erdogan e querem acabar não é somente com o movimento Hizmet, eles estão usando o movimento Hizmet como um bode expiatório e para acabar todos os opositores, todos os adversários dele. Só para concluir essa pergunta, estado de emergência é o que Joana perguntou. Como justamente o vice-primeiro-ministro continua, esse não vai valer para todo mundo, é para tentar justificar o que já eles vêm fazendo desde 2013, quando surgiram corrupções que envolviam o gabinete dele, filho dele, etc., e que justamente a Constituição estará suspensa por um tempo, o que já estava acontecendo na prática, agora legalmente também anunciado. Nas palavras do próprio Erdogan, e ontem também um deputado falou isso, a Constituição nesse momento não é algo para respeitar, até eles terem uma nova formulação, com nova modulação, etc. Portanto, todos os atos violentos que violam direitos civis, todos os direitos que a gente tem de direito na Turquia, praticamente estarão legitimados, entre aspas, com essa declaração de estado de emergência. Assustador. Na sua avaliação, trata-se de um autogolpe? Autogolpe, eu diria, talvez Kamil diga outra coisa como um jornalista, mas eu diria que eu não acredito, nós na realidade podemos dizer que ele orquestrou esse golpe com soldados organizando militares. Porém,
tudo indica que ninguém duvida que ele tinha conhecimento disso, um grupo pequeno desse, ele tendo controle total na polícia, na inteligência turca, que é fortíssima, tradicional, essa instituição, é impossível ele não ter conhecimento disso. Portanto, ele sabia que não ia dar certo, ia sair muito forte dessa, e deixou acontecer, e realmente ele recebeu logo nos primeiros momentos, desde nós, que ele se persegue desde 2013, condenação a esse golpe. Obama propriamente nos primeiros horários disse, muitos países da Europa, etc., condenando, literalmente significava apoio ao governo democraticamente eleito. Então, ele sabia que ia acontecer isso, por isso ele não fez um autogolpe, mas ele está usando como um autogolpe realmente com suas consequências, o que vem acontecendo na Turquia. Ou seja, Ana acertou. Helena, você tem alguma resposta? Ou alguma coisa? Não. Eu respondi. O que nós podemos nos perguntar é se o desfecho atual é o terrível, porém que seja, é um mal menor. Pois, bom, tem várias ideias que o golpe foi atrás da cortina planejada por Erdogan. Eu não estou convencido, mas eu acho que vai demorar muito tempo até nós termos todas as informações necessárias para realmente julgar isto. O que é claro que ele aproveita o desfecho. Porém, o desfecho me parece terrível para a democracia turca. A alternativa provavelmente teria sido uma guerra civil. Digamos que a golpe tivesse bem sucedida. Então, poderia ter sido ainda pior para a Turquia. Então, eu acho uma situação de lose-lose, de perda, qualquer o resultado é uma derrota para a democracia, mesmo que formalmente, entre aspas, a democracia se defendesse contra um golpe militar. É por isto também que eu acho que é muito improvável que o movimento gulenista realmente estava atrás desta tentativa, pois está totalmente contra a ideologia e as ideias gerais que orientam este movimento. Eu acho que eu queria falar uma coisa. Eu acho que o papel da imprensa é fundamental nesse momento. Eu acho que em 2016 a gente viver uma situação dessa, independentemente do Centro Cultural Brasil-Turquia, quer dizer, eu acho que as informações elas precisam ser difundidas. Eu acho que isso é absolutamente importante, porque é a maneira que a gente tem de informar as pessoas. Né? Quer dizer, eu acho que a Voz da Turquia vem fazendo um trabalho que eu acho bastante denso e profundo, e acho que o papel de vocês é fundamental para que a gente possa multiplicar as informações que devem ser feitas e mobilizar organismos que defendem direitos humanos no mundo. Quer dizer, as pessoas precisam se pronunciar com relação a isso. Eu acho que o problema da Turquia é sério e a gente vê que no mundo não é só o problema da Turquia que vem incomodando e vem tendo resultados nefastos. Mais perguntas? É claro. Nome? Lilian, do Jornal Higiene. Eu quero entender quais são o grupo de apoiadores do governo atual da Turquia. Quem que ele tem ao seu lado para ajudar nesse golpe? Enfim, a grande imprensa? Como que Sim. Se direciona a alguém? Ok. Vamos pegar mais uma pergunta, juntar? Não, eu podia responder, eu acho. Tá bom, tranquilo. O Erdogan até hoje usa vários dinâmicos na Turquia. Em primeiro lugar, o cartão religião, o papel da religião. Como o conselho religioso está ligado diretamente para o governo, a partir do primeiro minuto, os minaretes, aquelas estruturas das mesquitas, começaram a chamar gente para a rua, dizendo que isso já é o começo de uma defesa religiosa também. Então, as pessoas com sentimentos religiosos estão pensando que eles estão lutando a favor da religião para defender o carisma do Erdogan, que não é abertamente ou declaradamente que é visto como um líder religioso, mas as pessoas já começaram a chamar ele como califado, né? E até gente começou a fazer orações em frente do campo militar, base militar principal, até dizendo que a partir desse momento nós teremos um exército do califado. Então, um papel, um ferramenta a religião, né, que eles usam. E outra coisa é assustar as pessoas financeiramente, né? Tem gente que
que têm emprego e, de uma maneira, isso não é grande novidade. A Turquia já vem experienciando, vivendo isso há 3, 4 anos. Começaram a fazer caça às bruxas para uma maioria, para uma minoria na Turquia, mas acolhendo, assim, não é só um grupo pequeno, mas qualquer grupo, qualquer organização, empresa que de uma maneira declarou que ele é crítico do governo, vem sofrendo disso e por isso tem talvez uma boa porção desse grupo que está apoiando ele por medo, por ser assustado e ficando dependente deles. Mais alguém quer falar? Tranquilo. Pergunta? Esse estado de emergência vai dar ao Erdogan o poder de governar por decreto, passando por cima do parlamento e Sim. instituindo o que ele quiser. Mas isso para a democracia, ele fala que ele está defendendo a democracia por meio disso. Não faz o menor sentido. Pois é, a democracia, como o próprio Fethullah Gülen disse na entrevista que deu uma entrevista coletiva na sua residência, justamente respondendo a pergunta com pergunta, eu que pergunto para vocês, nos últimos 3 anos o que vem acontecendo no país, e agora nos esses 3 dias, mais de 60 mil, deve ser passado já 70, 80 mil esse número, a gente tem que atualizar esse dado, porque de ontem à noite, em 3 dias, então sem ter um fichamento feito por anos talvez, porque tem pessoas demitidas aqui, culpados, acusados de golpe, que morreu 1 mês atrás. Poxa, o cara que participou do golpe sexta, mas morreu 1 mês atrás. Significa claramente que essa lista é pronta há muito tempo. Então, tem fichamento que viola rigidamente a Constituição e direitos humanos universais que acabou de cancelar. A notícia que teve era justamente não ter dependência da Constituição que mantém, mesmo com defeitos, uma democracia que a Turquia tinha, e essas leis, acordos que a Turquia mantém com instituições internacionais, e para poder justamente atuar. Esse estado de emergência, o fim da democracia declarado, na minha opinião, o que já estava, não sei se estava com buracos, como o próprio professor Peter disse, ou com defeitos, já estava quase tentando sobreviver. E agora sim, faltam poucas coisas. Uma é o fim das tramitações com a União Europeia, outro o fim da aliança com a OTAN, que estão ameaçando tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia se continuarem essa perseguição, essa demissão em massa, sem defesa, sem julgamento legal, sem processo nenhum, sem praticamente nenhum processo que legitimaria isso de alguma forma, e vão acabar. Se for assim, a Turquia vai ser realmente um país isoladíssimo, apenas o Erdogan e seus simpatizantes vivem em paz, o resto vive um exílio como uma prisão ao livre, infelizmente. No meu trabalho, eu ganhei essa prática para entender como é que vai direcionar o Erdogan, para comparar o discurso dele e a prática, né? Geralmente ele está fazendo ao contrário, 180 ângulo ao contrário do que ele está falando. Então, somente colocando um sufixo de negação, eu estou entendendo que a democracia não vai para frente, mas vai para trás, e que também dificilmente vai, de uma maneira, vai avançar no sentido positivo. E, por meu ver, a Turquia, a partir desse momento, vai aproximar para ser de um caráter mais do Oriente Médio, um país menos democrático, se distanciando dos valores da União Europeia, e vão se isolando. Mais alguém, né, professor? Algumas observações. Eu não sou convencido que o projeto de Erdogan é de acabar com a democracia e de estabelecer uma ditadura verdadeira. Eu acho que ele quer concentrar poder para implementar gradativamente um programa de uma reislamização da Turquia. Vejo, por exemplo, tentativas que foram feitas nos anos passados, por exemplo, e muitas dizem respeito à posição da mulher, penalizar adultério, dificultar acesso a contraceptivas, este tipo de coisas. Isto começou com toda a discussão sobre o véu na Turquia, onde a proibição do véu nas universidades foi realmente antidemocrática, mas você pode ir para o outro extremo.
também não acho que ele é totalmente impermeável a pressões. Ele, obviamente, é a imagem que ele projeta, como qualquer líder forte, entre aspas, faz isto tanto no mundo democrático quanto afora. Então, é um pouco, talvez, o modelo não de acabar com a democracia, mas a democracia iliberal, como diz o premier húngaro, que é um micro-Erdogan. Mas, ok, ele não é invulnerável. Ele fez briga com a Rússia, ele se desculpou. Provavelmente não foi muito fácil. Ele fez briga com Israel, que é realmente menos forte do que a Turquia, mas também chegou a um acordo. A Turquia tem interesses imensos com a União Europeia, tem interesses imensos com os Estados Unidos, que são recíprocos. Isto também complica, obviamente, a maneira de fazer a pressão, mas eu não acho que é totalmente assim, desesperado. Se diz, bom, meu amigo Camilo diz, bom, a Turquia se torna um país médio-oriental, se distanciando dos modelos e de valores ocidentais. Isto é parcialmente verdade, mas também no Oriente Médio árabe, e ainda mais na Turquia, tem parcelas enormes da população que gostam da democracia, que gostam da modernidade, mesmo fazendo isto em harmonização com seus valores religiosos. Então não vai ser tão fácil para acabar com tudo isto. A Turquia não é o Irã, e eu não vejo a Turquia se tornar um novo Irã. Podemos pensar em vários cenários que, quiçá, Erdogan vai agora fazer um frente comum com a Rússia, um pouco ficção científica, e não acredito, mas não, na política cada coisa pode acontecer. Mas eu acho que provavelmente dentro de alguns meses a situação vai novamente gradativamente com um pouco mais de tolerância e liberalismo, pelo menos o que espero. Eu só vou acrescentar que primeiro rezo que seja assim, porque realmente não deixa, não queremos perder a esperança que a Turquia continue um país, embora com defeitos democráticos, realmente pro-ocidental, para a União Europeia, o que nós defendemos sempre. Mas eu vou acrescentar que, tanto que quanto o professor Peter comentaram de Islã, ele usa religião, como a pergunta do Lilian falou, mas isso não significa que ele é um religioso, isso não significa que o que ele vem fazendo cabe na religião islâmica. Ele é simplesmente um político islamista, ele usa a religião aos seus interesses políticos, porque 100% eu poderia dizer, mas 99% do que vem fazendo é contra a essência da religião islâmica, violando os direitos, etc. Então, esse deve ser bem entendido. Não é que ele representa um bom Islã que o mundo precisava, mas ele vende isso, entre aspas, muito bem. Certo. Mais perguntas? Eu sei que a gente precisa de mais tempo para conseguir entender o que a gente chama de tentativa de golpe. Para vocês, não houve o autogolpe, sim, o autogolpe, mas Erdogan usa isso como as consequências desse autogolpe. Quem seriam essas pessoas, então, que foram às ruas pedindo a saída dele? Eu digo assim, eu queria tentar direcionar... Você se refere aos militares que participaram do golpe? Isso, existe algum movimento conhecido por trás disso? A Turquia, dentro do exército, inclusive isso também passou uma parte também na entrevista do Fethullah Gülen, que como a sociedade turca é muito diversa, isso também se reflete no exército. Tem diversos segmentos de alevis, curdos, turcos, até simpatizantes no momento, são cidadãos da Turquia, kemalistas que fortemente estão, etc. Então, alevis, né? Alevis, uma comunidade grande na Turquia, na população, ou seja, o que não falta incomodados com Erdogan. Então, qualquer um poderia organizar isso. Mas o que deixa apenas uma imagem para nós, que foi uma coalizão também. Talvez. Mas eu descarto essa possibilidade. Nos primeiros momentos, quando nós ouvimos o texto enviado por golpistas para a TV estatal, o que Kamil citou, que foi repetidamente lido, depois inclusive se parou e continuou também transmissão normalmente na TV. E esse texto dava sinais de que era um grupo kemalista, nacionalista, ultranacionalista, incomodado com ações autoritárias do Erdogan, mas principalmente que desviavam a Turquia do caminho da democracia e violava direitos humanos e inclusive citava corrupções nesse texto, várias vezes citava corrupções. E a Turquia perdendo credibilidade internacionalmente, dizia isso. Então, esse texto dá uma imagem de um grupo desse.
mas a coisa mudou tão rápido e vem mudando, está em curso ainda essa mudança que não sabemos quem é. Mas, como eu falei, eu não acho que foi um outro golpe do Erdogan. Simpatizantes do Erdogan fizeram isso para o bem dele, porque eles também sofreram, estão sendo presos, alguns morreram, inclusive, humilhados, os generais, etc. Porém, eu acho que realmente quiseram fazer um golpe, provavelmente enganaram, fizeram vários jogos com outros, talvez, grupos incomodados, que como se fosse um golpe real vai acontecer. Não acontece um golpe real com 2 cidades apenas, com mais ou menos 2.000 soldados na rua. Isso é impossível. Não aparece nenhum superior, general ou um sargento com cargo superior na rua no golpe. E as coisas estranhas que a Anne citou no início da conversa deixa claro que esse golpe era para acontecer se tivesse feito bem organizado e se tivesse uma atenção menor. Mas tinha um jogo muito maior que fez com que o golpe parecesse acontecer e acabou sem acontecer o golpe. E hoje está acontecendo, como você fez na sua pergunta, o golpe real do Erdogan contra todos os valores democráticos. Se quiser, está aqui. Pergunta? Claro. Entrando um pouco no campo das hipóteses, caso o golpe tivesse acontecido, o que a gente estaria vendo hoje? A gente tem exemplos de, Flávia, 4 golpes duramente vividas, mais outras via memorandas. Infelizmente, nós temos a experiência de golpes, experiência muito ruim, isso, espero que nenhum país tenha. E 2 eram desses golpes, dois desses eram por fins religiosos, de 60 e 97. Era deixar claro que o secularismo não pode ser ameaçado por religião. Eles entenderam que o governo estava tendo uma linha religiosa, isso em 60 e 97, fizeram golpe. Outros 2, de 71 e de 80, foi por causa de terrorismo caos que a Turquia tinha vindo entre principalmente 2 grupos, comunistas, esquerdistas e nacionalistas na Turquia. Portanto, esses golpes eram diferentes, realmente diferentes. E todos foram feitos por militares, fervorosamente ultranacionalistas e kemalistas. Mas esse golpe é diferente, a gente não sabe consequências. O golpe é sempre ruim. A consequência boa de golpe não existe. Por isso estamos veementemente, muito abertamente, claramente contra qualquer tipo de golpe. Mesmo que ações do Erdogan apareçam muito ruins, assim, coisa pior que pode acontecer, mas ele é um cara eleito democraticamente com votos, deve sair de lá dessa forma. A gente não vai dizer, nunca vamos pensar e acreditar nisso, que um golpe melhor do que uma democracia dessa. Não, a gente, mesmo com defeitos, a democracia é a melhor forma. Então, as consequências de um golpe em 2016, Flávia, não faço ideia o que seria, não sei se quiserem comentar, mas não seria das melhores. Na minha opinião, primeiramente, muitos grupos, incluindo o Hizmet e eu também nos meus posts, acho que foi o 5º post que eu postei, era condenar o golpe sem esperar opinião, sem saber quem foi o autor. Na sociedade já existe essa sensibilidade, como a Turquia levou 4 golpes, todo mundo já sofreu muito, não é só um grupo, mas muitos grupos sofreram e sabem muito bem o que significa um golpe. Por isso a primeira reação do povo até foi muitas comunidades aplaudiram e disseram que a sociedade civil está defendendo realmente a democracia. Claro que depois condenando os atos de violência para os que eram inocentes e morreram, né, os jovens militares que estavam no meio de uma confusão, não sabendo o que está acontecendo. Mas quero dizer que a sociedade já tem essa sensibilidade de não deixar espaço para os golpes, e por isso a sociedade reagiu dessa maneira, ou atendeu para o convite do Erdogan tão rápido e com um fluxo maior. Mas no cenário interno da Turquia, claro que teriam as condições maiores. Talvez pessoas podiam morrer. Eu estou vendo agora o tamanho de violência que os golpistas usaram, bombardeando o parlamento. Se tivesse esse mesmo ato, essa mesma cabeça, eu acho que também ia acontecer muitos mortos dentro da Turquia. Eu não sei o que vai acontecer dentro de estado de emergência agora. Se vai acontecer a mesma coisa, eu não sei. Para comparar se vai ser igual ou não. Mas com certeza que se fosse um governo presidido pelos militares golpistas que governavam o parlamento, claro que teria uma
condição pior. No cenário internacional, as consequências seriam diferentes, na minha opinião, porque hoje o Erdogan está ameaçando muitos países, incluindo a Europa com refugiados, né? E por isso a Europa está ficando um pouco mais neutro, somente convidando para obedecer os valores universais também, para não violar os atos crimes e direitos humanos. Estados Unidos da mesma maneira está reagindo, convidando o Erdogan para estabelecer a democracia e parar de acusar e trazer provas para as pessoas que ele está acusando. Mas se fosse um novo governo pelos golpistas, eu acho que a reação deles seria diferente. Hoje a Turquia está ameaçando os Estados Unidos também com fechamento do campo militar. E os Estados Unidos deu a resposta que a Turquia pode sair do NATO nesse caso. Ou seja, uma possível consequência seria isso hoje aqui. Mas no caso dos militares, talvez a comunidade internacional pode reagir diferente. Professor? Só também uma observação. Eu não tenho dúvidas se o golpe tivesse sucedido, do ponto de vista dos militares, que isto mergulharia a Turquia dentro de uma guerra civil. Eu acho também que não é por acaso que não conseguiu, pois foi basicamente derrotado pelos movimentos populares pró-Erdogan, que foram mobilizados através da internet e tecnologias modernas. Então, isto eu acho algo interessante, que temos uma modernização tecnológica, que obviamente também atinge fortemente a Turquia, embora a população não é totalmente modernizada em termos de, seja totalmente modernizada em termos de seus valores. Uma parte sim. Também tem partes da Turquia mais ocidental que já são muito cosmopolitas. Por outro lado, você tem comunidades que até pouco tempo atrás, uma geração, 2 gerações atrás, em particular na Anatólia Oriental, foram ainda muito fechadas, conservadoras. Muitas delas migraram para as grandes cidades. Muitos também se tornaram trabalhadores na Europa. E então temos uma tensão que não é única para a Turquia, de jeito nenhum, mas ali podemos ver isto muito bem, entre a incorporação de valores mais eu faço minhas escolhas individuais como indivíduo, eu namoro o que eu quero, eu faço o trabalho, a profissão, a educação que eu escolho, contra conservadorismo de comunidades muito mais assim patriarcais, autoritárias, que são que sobrevivem, mesmo em diásporas turcas, parcialmente. Obviamente é uma imagem bem diferenciada. E o resultado, eu acho que Erdogan trabalhou muito com os resquícios destes grupos mais conservadores, que têm uma certa nostalgia para um mundo perdido, mais seguro, mais previsível, etc. Também é basicamente um tipo de populismo que você, com outras ideologias, também encontra em outros países. Mas é perigoso, pois as tecnologias, então, em nossos dias, dão cada vez mais possibilidades às pessoas, também a individuais e também a grupos e grupúsculos, e não sempre são usados de maneira responsável. E um aspecto que nós não discutimos ainda aqui é também a mobilização por Erdogan e pelo governo turco dos turcos fora da Turquia, que são milhões. Na Alemanha, por exemplo, você tem 3 milhões de turcos. Eu conheço a situação na Holanda e Bélgica, de onde vem, tem 100 mil apenas na Holanda. Eles são instigados pelo governo para fazer delações e controles de outros turcos, por exemplo, aqueles que estão a favor de Gülen, e já houve, nos últimos dias, distúrbios onde grupos de turcos estabelecidos na Europa tentaram fazer ataques contra instituições mesquitas vinculadas a Fethullah Gülen, e eu acho que são sinais perigosos, e que a democratização passa
não só pela democratização dos meios, como também pela democratização dos valores. E aqui tem ainda um caminho bastante longo para percorrer, onde eu acho que todos nós temos uma função. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta? Poderia se apresentar, por favor? Desculpa, meu nome é Manuela, eu sou da revista Brasileiros. A gente pode dizer que a Turquia hoje, pós-tentativa de golpe, vive uma convulsão social. Eu queria entender qual que é o nível de violência que se vê nas ruas hoje e se essa perseguição ao movimento Hizmet é declarada, oficial, aberta, e se existe o risco que esse movimento seja dizimado na Turquia. Sim. Eu posso te citar alguns casos para você entender. Dia seguinte da tentativa de golpe, eu li um post feito pela dona de casa, dizendo que a minha filha saiu para a rua para brincar com seus amigos de 10 anos e voltou para casa chorando. Os meus amigos me chamaram traidor. Ontem, por exemplo, no aeroporto, as polícias têm uma lista enorme e as pessoas entrando e saindo estão sendo questionados pelas polícias. Uma mulher que tem seu filho morando na Europa foi visitá-lo e depois voltando e perguntando às pessoas: de onde você veio? Da Alemanha, de um país, qualquer país. O que você fez lá? Tem o meu filho, sei lá o quê. A polícia está tentando ver se tem alguma ligação com o momento. Depois jogou seu passaporte vai lá, pega isso. Então, existe esse nível de desrespeito para as pessoas. Qualquer pessoa pode ser considerado como uma ameaça e essa linha telefônica, né? Premiado, as pessoas foram incentivadas para fazer ligações e a gente vai agora começar a ligar para denunciar por outro uma espionagem maior. E isso está causando alguns problemas sociais, ou seja, agora tem muita gente que ficou assustada. Na minha conta social, tinha seguidores que me abandonaram, somente não para ter uma ligação com um jornalista que é crítico. Eu, pessoalmente, tenho medo de ligar a minha mãe ou meu irmão. É que, a partir desse momento, todos os nossos parentes, ou todos os parentes dos seguidores, de uma maneira, vão ser considerados como um risco ou uma ligação. Por isso, é uma coisa social que pode afetar todo mundo. Manuel, chama-se Paralelo, é o nome que deram para a gente desde 2013, referente a um Estado paralelo dentro do Estado, aí por isso eles não chamam membros do movimento Hizmet, eles dizem paralelo. Portanto, esse medo que Kamil tem, praticamente muitos amigos têm, essas ligações são gravadas, denunciadas, esse fichamento mostra que é muita coisa feita lá e podem também ser nomeados paralelos, embora não tenham nada a ver com a gente, apenas são nossos mães, nossos pais, etc. E o nível de confusão social e essa perseguição, sim, vai para um extermínio total. Uma palavra holocausto muito pesado, talvez um genocídio muito pesado, mas uma eliminação total de instituições e até não dar direito à vida, poder expulsar declaradamente, sim. O próprio Erdogan diz que para acabar fazer uma limpeza geral, era essa primeira declaração logo no dia do golpe no aeroporto. Esse vai dar a oportunidade de fazer uma limpeza geral em todos os lugares e o que ele está fazendo é realmente isso, mas não é só contra o movimento Hizmet, porque tem pessoas que não têm nada a ver, pessoas que totalmente contra os trabalhos de Hizmet, não tem nada a ver com religião, com cultura, com tradição da Turquia e tal, mas simplesmente crítico. Tem alguma discordância com Erdogan. Tem restaurantes, amiga, colocam nas portas, tem lojas, barbeiros, padarias, placas dizendo que paralelos não podiam entrar, não vendo para paralelos. E esse anúncio é feito por SMS, por telefones, ligações, provavelmente vai com textos também, porque nem todo mundo usa telefones, pedindo denúncia de quem faz parte do paralelo, até quem simpatiza por paralelo, por movimento. Eles mandam crédito para celular, recarga, para eles poderem responder. Ficaram felizes com isso, respondendo mais ganha mais crédito, não sei o que, está acontecendo isso. Então, uma perseguição total. E, claro, eu não acredito que isso vai acontecer, porque, de uma forma ou outra, o movimento tinha muitos simpatizantes, tem muitos simpatizantes, talvez hoje tentam esconder alguns por medo e tal, mas, de uma forma ou outra, quase na casa de uma ou outra tem essa ligação. E eu acho, aos poucos, tocando também no pé deles, começando a incomodar a vida deles, de participantes, partidários, simpatizantes, e tendo problemas
pessoalmente também, talvez financeiras, começando com isso, as pessoas, espero também, vão parar e começar a pensar. E isso não aumente, espero. Esta perseguição pode provocar uma nova onda de imigração a partir dos turcos. Sim. Porque, por exemplo, 20.000 professores foram afastados e suas diplomas foram cancelados, que significa que essas pessoas não vão mais poder ensinar para alguém, e pessoas de 30, 40 anos, durante a vida deles, somente trabalhando nas escolas, não somente vão poder vender limão na feira, ou seja, como vendedor de ambulante, que também eles não vão deixar isso acontecer. E como os prefeitos chamaram eles, que ninguém pode alugar uma casa, ninguém pode vender mercadoria, e outra coisa, os passaportes deles foram cancelados, ou seja, a liberdade de viagem também foi bloqueado. Imagina, se você fosse um turco morando na Turquia, não tem emprego, ninguém está alugando uma casa e você não pode ir para nenhum lugar, o que você faria? E o nível de violência ou denúncias ou ameaça social está aumentando, e isso facilmente pode provocar uma onda de imigração, legal ou ilegal, ou pessoas, como aconteceu nos anos 30, 40, na época da Guerra Fria ou da Segunda Guerra Mundial, vão começar a esconder as suas identidades. Um caso que aconteceu, eu ouvi de um amigo meu que mora aqui, o pai dele colocou a sua casa para venda por preço de banana, para poder vender facilmente e ir para uma cidade desconhecida para começar uma vida escondida. Só que provavelmente a identidade dele já foi fechada e ele não vai ter muita sorte para viver lá. Só para terminar, não é só na vida. Na prefeitura de Konya, uma cidade, inclusive, fortemente apoiada, concentração de apoiadores de AKP, a prefeitura divulgou um comunicado, inclusive já praticou, recusando dar túmulos para mortos do pessoal que simpatiza com o movimento. Na Turquia, o sistema funerário é 100% estatal, público, serviço público gratuito. Não tem empresas particulares como aqui, você paga e enterra, não é assim que funciona. Portanto, tudo lugar público e você simplesmente não pode ir lá, abrir um buraco lá, é dado, registrado, etc. E mesquitas estão anunciando, essa diretoria de assuntos religiosos, anunciaram que não vão fazer serviços funerários religiosos, porque antes de enterrar nós temos certos rituais para fazer, como qualquer religião tem isso, dessas pessoas. E recusaram fazer de 2 pessoas. Posso só fazer mesmo? Claro, Manuela. Você falou que o último jornal independente da Turquia foi fechado ontem. Sim. Então é isso? Não existe nenhum veículo independente na Turquia hoje? Existe desse sentido nas manifestações populares, quando esse nível de perseguição para a mídia aumentou. Nós ganhamos um novo termo na mídia turquia chamado mídia pinguim, o que significa que as empresas que trabalham no setor de comunicação começaram a fazer uma autocensura para somente continuar seus negócios. E quando acontece uma coisa que pode ser criticada, como um atentado, como um protesto contra o governo, eles começaram a colocar o documento de pinguins. Ou seja, existe uma mídia que está fazendo autocensura. Ou seja, quando acontecer mal, quando acontecer algo que alguém tem que criticar, eles não estão fazendo isso, e existe uma mídia que totalmente está restrito nesse sentido. E tinha mídia crítica, foi fechado. Mídia que estava questionando os acontecimentos, hoje em dia não tem mais voz na Turquia. Licenças deles foram canceladas, jornalistas foram detidos ou demitidos. Mas nesses últimos dias? Ontem Dia foi seguinte, 34 jornalistas tiveram carteira de jornalista, aquele cartão amarelo, cancelados. 20 jornais que faziam apenas por site online, porque gráficos não imprimiam mais, foram bloqueados os sites para apoiar o que está dizendo. Acho que só tem Meydan foi fechado. Cumhuriyet acho que sobra, que é kemalista, fervorosamente de oposição, mas público muito limitado de kemalistas, que praticamente não tem público, uma audiência. Gerente do jornal Cumhuriyet também foi preso, como ele publicou armas enviadas para a Síria, né? Agora, pensando para turcos, Manuel, a sua pergunta, para turcos não há realmente nenhuma fonte de informação que possa ver com outros olhares.
Os sites a gente consegue. Quem usa VPN lá também consegue, mas isso deve ser muito limitado. Pessoas que vão instalar VPN no seu celular para ver fontes de informações diferentes do que não passa. Como mais de 30 canais que existem hoje na Turquia de TV, 100% fazem ou pro ou neutro, não faz crítica nenhuma, não mostra o que tem de errado. As pessoas literalmente são obrigadas a assistir o que passa e o que o governo quer que passe. E como bancas de jornal não conseguem vender, não existe jornal impresso mais independente, só tem um, Cumhuriyet, chamamos de República, fundado por Atatürk, mas muito pequeno a audiência, por isso não consegue. E são ultras, assim, extremos que não têm audiência e não pertencem a grupos grandes que têm dão um crédito. Portanto, não existe jornal para comprar para ver outra fonte. Está tudo também lá e muitos, inclusive, são enviados gratuitamente. Em todos os órgãos públicos, em todos os aeroportos, salão de espera, todos os lugares cheios de jornais, vários deles, com manchetes desse que Erdogan vem dizendo, chamando a gente de assim, dizendo assim. As pessoas quase são obrigadas a acreditar. Não tem como saber de outra forma. Esse controle de mídia é maior força, eu digo pessoalmente, do Erdogan. Não infelizmente. existe liberdade de imprensa na Turquia. Não, literalmente não. Isso nem citar aqui um pouco. Não. Obrigado. Então, acho que encerramos parte de perguntas e respostas. Acho que tem uma pergunta no Facebook ao vivo, isso aí. Mas enquanto isso você pode continuar com isso aí. A gente vê. Tem 2 vídeos. Sobre uma reação de um deputado do partido AKP, falando sobre Constituição. Foi falado 3 dias atrás. E 2 vídeos sobre as declarações do Fethullah Gülen quando ele fez coletiva de imprensa dia 16 e 17 de... Antes de passar lá para virar, porque uma pergunta veio online, Kamil vai responder apenas, qual seria o objetivo de Erdogan, o que ele quer na verdade? Aí com isso vamos terminar e ver esses vídeos, curtos vídeos. Uma resposta talvez não presta muito a explicar, porque para mim é muito óbvio. Dentro da Turquia, ele quer manter um controle total e não aguenta mais críticas, e isso foi, de uma maneira, foi declarado abertamente nas praças. Ou seja, hoje, essa tentativa de golpe, ou acontecimentos dessa tentativa de golpe, tinha 2 mensagens que eu consegui ler. Uma mensagem para dentro da Turquia que, a partir desse momento, nenhuma pessoa, nenhuma comunidade, nenhuma organização ou nenhuma empresa ou qualquer outra força não pode criticar ou passar em frente do Erdogan. Dentro do seu partido também, nenhuma formação contra Erdogan pode ser organizada a partir desse momento. Isso foi a mensagem interna. A mensagem para fora, para a comunidade internacional, isso é a minha opinião pessoal, é que ele também mostrou que ele é um líder, tem base, tem força, e a partir desse momento ele vai também criar um exército novo, totalmente leal, e daqui a algumas semanas ou meses, ou depois desse estado de emergência, ele vai fazer um referendo ou uma eleição antecipada para trazer presidencialismo na Turquia, de uma maneira que parece muito consulta NATO, ou seja, não existe esse check and balance. E com isso ele vai se tornar um homem que tem um exército forte e oficial, que faz ele um homem mais perigoso, porque não vai ter um parlamento que de uma maneira pode balançar as decisões do próprio povo. Por outro lado, ele agora ele vai ter um povo na rua que está pronto para morrer com paixão dele, né? Eles também estão discutindo agora a pena de morte, voltar a pena de morte ou liberar o uso de armas pelas civis. Isso significa que ele vai ter não é somente um exército oficial, mas gente armada na rua esperando para defender ele. Isso foi uma mensagem para o mundo, o resto também, que a partir desse momento ele vai querer ser respeitado mais.
em frente dos outros países e ele vai, talvez, isso também uma previsão individual, ele vai querer testar a sua força para mostrar um pequeno grupo, uma pequena guerra, somente para mostrar aos seus torcedores que ele já se torna um forte líder na região, que pode ser acontecido na região a partir desse momento. Alguma? Sim, eu acho, só para complementar o projeto internacional regional de Erdogan, é provavelmente de tornar a Turquia grande potência regional. E isto é algo que ele já tem tentado durante número de anos, com a chamada política de problema zero com os vizinhos, que foi uma catástrofe, todos estes países acerca da Turquia têm problemas com a Turquia, mas historicamente, ou nas últimas décadas, a Turquia teve um papel relativamente modesto na região e se diz, e tendo para acreditar, que tem um ideal também de projeção de poder maior da Turquia na região. E isto é algo que eu vejo, por exemplo, no fim do processo de paz com os curdos, nas tentativas muito mal sucedidas da Turquia na guerra civil da Síria, na ambiguidade da Turquia frente ao Estado Islâmico, e podemos continuar com isto. Então, é um pouco imprevisível para onde isto vai, mas eu acho que assim faz parte do projeto de Erdogan também de tornar a Turquia como potência maior no cenário do Oriente Médio. Certo. Gente, Obrigado, vamos ter esses professor. vídeos para terminar, né? Outro lado temos vídeos. Aumenta o volume. Recep Tayyip Erdoğan bu hükümetin sahibidir. Recep Tayyip Erdoğan siyasi hareketimizin lideridir. Ama anayasa öyle demiyormuş. Sevsinler sizin anayasanızı ya. Anayasanıza ne zamandan itibaren referans göstermeye başladınız ya? Evet, vesayetin son kalesi dedi Tülay kardeşim. Anayasa vesayetin son kalesidir. Bunu da paramparça edeceğiz, merak etmeyin. Tem mais dois. 16, dia sábado, dia depois. Isso. İnsanlık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de demokrasiye yönelmiştir. Türkiye'de bugüne kadar belli kesimler ancak demokrasinin öşrüyle yaşamışlardır. 1/10'ını almışlardır ve 1/10'iyle bugünlere kadar gelip ulaşmışlardır. Ben inanıyorum ki bundan sonra Türkiye'de de dünyanın başka yerlerinde de demokrasiden geriye dönmek mümkün olmayacaktır. Fakat 20 küsür sene evvel bir panelde demokrasi dedim. Ben bugün mevcut iktidarı iltizam eden o gazeteler tarafından taarruza maruz kaldım. Demokrasi geriye dönüşü olmayan bir vetiredir esasen dedim. Cumhuriyete de öyle baktım. Onlardan evvel cumhuriyetçi olduğumu söyledim. O zaman onun aleyhindeydiler. Demokrasinin de aleyhindeydiler. Laikliğin de aleyhinde konuşuyorlardı. Último agora, minuto. Esse de entrevista de sábado que perguntaram se ele tem a ver com o que pensa do golpe. Bu son hadise münasebetiyle hani şunlar söylenebilir. Böyle bir iddia varsa hakikaten orada benim tanıdığım, benim acizane sevk ve idare ettiğim, benim dediğim şeyle iş yapan insanlar uluslararası bu organizasyon bu meseleyi tahkik alsın. Hakikaten var mı yok mu ona göre karar versinler. Çıkacak sonuca ben razı olurum. Yalan bile olsa yani para verilip iftira şeklinde böyle kağıtlar imza atılsa, doldurulsa bile ama uluslararası bir organizasyonun yapması bunu çayağını tavsiye eder. Kanat acizane. Isso, vamos encerrar nossa coletiva. Agradecemos a presença.